Sublimação, capítulo 6, Nina, itens 9 e 10. 9. Aconteceu, no entanto, que Dom Ramiro teve necessidade de se ausentar de Madrid. Um congresso de rosacrucianistas exigia sua presença em Paris e ele não podia deixar de comparecer a esse certame importante. Nina sobressaltou-se ao receber a notícia, prevendo maiores desditas em sua já não amargurada existência, e suplicou a seu benfeitor: Levai-me convosco, senhor Dom Ramiro. Tenho medo de permanecer aqui em vossa ausência. Serei a humilde irmã de sempre. Nina era simples, nem sempre pesava o que dizia, e não mediu a inconveniência do que pedia. Dom Ramiro sorriu, acariciou-lhe as faces pálidas e respondeu: Isso não é possível, minha filha. Não aguentarias a viagem. Necessitas de repouso. Rogo-vos então, senhor, deixai-me no hospital. Auxiliarei as enfermeiras, farei alguma coisa. Não, pobre anjo, não podes ficar no hospital. Ficarás aqui em tua casa, pois minha casa é tua também. Que vai ser de mim sem vossa presença, senhor? Não te aflijas, Rosária tratará de ti e velará por tudo. Não vês como tudo melhorou com a retirada da preceptora? Darei ordens a Felício para levar-te a passear em minha carruagem, como fazemos diariamente, a fim de respirares ar puro. Irás onde preferires. Rosária poderá ir contigo se quiser. Nina era humilde, respeitava profundamente seu benfeitor. Não teve como reagir, submeteu-se. No dia da partida de Ramiro, chorou copiosamente e murmurou, sufocada pelas lágrimas: Sei que não vos verei mais, senhor conde. Não receis, minha filha, está tudo recomendado, a Rosária para o teu bem. Se precisares de médico, irás ao hospital. Carlos irá comigo à França, mas os nossos ajudantes te atenderão, estão avisados e te conhecem bastante. Não havia remédio. A provação de Nina impunha-se à sua vida como se impõe a provação de todos os que encarnam para os trabalhos dos testemunhos expiatórios. Dom Ramiro partiu e ela viu-se só e isolada naquele imenso palácio secular, porque Rosária Maria jamais lhe fazia companhia. Não cumpria as ordens recebidas do conde para cuidar da doente, nem consentia que as servas menores a servissem. Esquecia-se de chamá-la para o almoço, de servir-lhe a alimentação prescrita pelos médicos, e dias havia em que Nina só à tarde lograva almoçar. Passou então ela mesma a fazer os próprios serviços, porque a governanta dizia em sua presença para as demais serviçais: Não a sirvam, está doente porque é uma desregrada, que não merece ser atendida por nós, que somos sérias e honestas. Roubou de nossa querida Constância o coração de seu noivo, e além de tudo está doente, sofre de uma peste, castigo de Deus, o qual contaminará vocês se a servirem. Nina definhava e sofria sem meios de se libertar daquele novo suplício. Ressentia-se da falta de alimentação regular, da falta de repouso, das amarguras que se acumulavam. Tinha, pois, de cozinhar para si mesma, recebendo cotas de gêneros das mãos da governanta em cozinhas já abandonadas dos pátios, e lavava as próprias roupas conforme lhe era possível, esgotando-se mais a cada dia que passava. Deparando-se um dia no pátio entregue a esses serviços inadequados a uma doente, Felício, que fora sempre grande admirador de Nina, espantou-se com o que via e procurou pedir explicações do fato à governanta. Mas esta repeliu-o, ameaçando despedi-lo se voltasse a intrometer-se nas lidas internas do palácio. Que ele era um simples cocheiro, tratador de cavalos e não fiscal do palácio. Que a hóspede fazia o que era devido, porque as demais hóspedes do conde também o faziam. Afiançara que cumpria ordens do dono da casa e sabia muito bem o que estava fazendo. Violenta discussão seguiu-se.
Felício declarou que não acreditava que o amo ordenasse tais rigores para com a enferma, que ele merecera sempre desvanecedora caridade e muito afeto. Manuel interveio, apoiando a mãe na discussão. Em dado momento, os dois homens, que passaram a mutuamente se insultar, atacaram-se e se agrediram lamentavelmente. Rosária, então, que recebera do amo toda a autoridade para dirigir a casa e manter a ordem em sua ausência, despediu Felício, e o cocheiro fiel, único leal amigo que Nina ainda possuía naquela casa, nada mais teve a fazer senão receber o seu salário, reunir suas roupas e partir em rumo ignorado. Entre mentes, chegando a Paris, Dom Ramiro escrevera uma paternal carta a Nina, confortando-a, recomendando-lhe repouso e assiduidade nos medicamentos e prometendo regressar tão logo se desincumbisse das tarefas que o haviam levado até lá. Ainda teria de visitar a Bélgica a serviço dos seus ideais de medicina, isto é, visitar hospitais para inteirar-se do progresso dos mesmos, a bem do seu hospital de Madrid. Por isso, pedi a ela que não se impacientasse e atendesse Rosária, que merecia dela a máxima confiança. Escrever igualmente a Rosária, fazendo 1000 recomendações benévolas em favor de todos os seus protegidos e a respeito de sua pupila particular. Mas a carta para Nina fora interceptada para ser entregue antes a Constância, e a jovem bailarina não tomou conhecimento dela. Tomara, porém, conhecimento que Dom Ramiro, na carta a Rosária, ordenava que esta lhe desse ciência de que seu benfeitor mandava-a retirar-se de sua casa e retornar ao convívio dos seus companheiros de palco, já que ela tencionara fazê-lo antes, pois ele não regressaria à Espanha tão cedo. E, ao regressar, desejaria a casa desimpedida de hóspedes, porquanto pretendia casar-se imediatamente e não mais poderia comprometer-se com a proteção a ela e a outro qualquer desamparado da sociedade. Nina duvidou da veracidade dessa intimação. Não seria possível que seu benfeitor a pusesse na rua doente, incapacitada para o trabalho, depois de tantas provas de benevolência e caridade. Todavia, a carta foi-lhe apresentada. Nina desconhecia a caligrafia do conde, era pessoa ingênua e inexperiente, habituada aos maus tratos e injustiça de todos, e mal aprendera a ler, pois, embora Dom Ramiro procurasse ensinar-lhe a leitura e lhe desse uma preceptora, seu estado de saúde não permitira que ela se aplicasse seriamente ao aprendizado de alguma coisa. Manuel Garcia forjara a carta, com a cumplicidade de Constância e da própria mãe, imitara tanto quanto possível a letra irregular do amo, que era médico e não escrevia elegantemente, e a antiga bailarina outro remédio não teve senão render-se à evidência do seu calaginoso destino. Consentiram que ela levasse algumas roupas e lhe deram uma pequena bolsa com algumas moedas, o que Nina aceitou com as faces banhadas em lágrimas. E 2 dias depois do recebimento das cartas, Nina sai soluçante, quase ocultamente por um portão lateral, dando a impressão de que fugia, mais uma vez, enxotada de um lar, para tentar viver como quisesse ou como pudesse. A infeliz tomou um carro daqueles que serviam os pobres e procurou a residência dos antigos companheiros de dança, pedindo trabalho, qualquer que fosse. Estes, porém, desculparam-se cheios de pena, arrazoando que ela se encontrava doente, não poderia mais dançar. Eles eram pobres e não tinham condições de sustentá-la, e outro trabalho não lhe conviria, porque sua moléstia era perigosa e poderia afetá-los também. Que ela procurasse recurso no hospital onde estivera e era conhecida. Não lhe ofereceram almoço e Nina não se alimentou naquela manhã. Tampouco contou-lhes ela que fora enxotada pelo próprio Dom Ramiro, nem seus antigos comparsas indagaram das razões por que haviam assim. No entanto, acatou a sugestão recebida e dirigiu-se ao hospital.
Aos porteiros e serventes que a atenderam, explicou que já fora internada naquele hospital, que era protegida de Dom Ramiro e de Dom Carlos, e necessitava do auxílio da casa, pois se encontrava na rua sem saber onde passar a noite. Que a levasse à presença de um dos médicos do dia, ela os conhecia todos e explicaria o que fosse necessário. Responderam-lhe que todos os mendigos e vagabundos de Madrid que ali apareciam diziam-se protegidos de Dom Ramiro e de Dom Carlos, que ambos se achavam em viagem e que os demais médicos estavam ocupados e passara já a hora das consultas. Uma servente mais humana, vendo-a trêmula e desfigurada, forneceu-lhe um prato de comida, retirado às ocultas das cozinhas. E nessa noite Nina dormiu ao relento, encolhida no vão da entrada nobre de um palácio. Na manhã seguinte, intimada a levantar-se dali por um criado que polia os mármores dos degraus, a sofredora lembrou-se de que possuíra algumas boas amigas no bairro cigano, onde outrora residira. Dirigiu-se para lá a pé, economizando algumas moedas que certamente lhe fariam falta para alimentar-se. Caminhou parte do dia, chegando à sua antiga e triste morada ao entardecer. Receberam-na com desagradável surpresa, não a convidaram a entrar e sequer lhe ofereceram café quente. Nina pediu trabalho, qualquer que fosse. Responderam-lhe que estava desfigurada e esquálida, não tinha mais condições para a boemia, pois dir-se-ia uma pedinte, e quanto a trabalho não seria possível. Aquela tosse cavernosa era mau sintoma e poderia contagiar as demais. Perguntaram-lhe, porém, pelo fidalgo que a apadrinhara e levara. Nina não respondeu e pôs-se a chorar. Estava exausta e trêmula e tossia. Gastou moedas na compra de um pão com uma fatia de carne que o menino vendia numa cesta e pediu para passar ali a noite, pois caía uma chuva fina e fria. Consentiram sob a condição de não passar da varanda, onde as mulheres fumavam e bebiam com seus homens nas noites quentes. Nina, então, encolheu-se no canto mais escuro e acomodou-se. Lembrou-se de Micaelos e perguntou por ele, recordando-se de que, no seu tempo, nunca passara a noite ao relento. Responderam-lhe que o antigo chefe deixara Madrid e nunca mais dera notícias. E nessa noite, faminta, friorenta, pois a capa de Dom Ramiro havia desaparecido desde que fora para o palácio, desalentada, sem esperança e amargura, com a incompreensível atitude do seu benfeitor, Nina, contemplando a janelinha do seu antigo domicílio, sentiu saudades do tempo em que o habitara e lamentou consigo mesma. Ali, ao menos, eu não estava na rua. Micaelos não era mau, foi o único que nunca me pôs fora. Na manhã seguinte não tomou atitude para se retirar. Tossira a noite inteira, encontrava-se febril e exausta, mas pediram-lhe que fosse. Não tinham condições para abrigá-la. Suas antigas companheiras viram os 2 vestidos que Rosária Maria lhe dera à sua saída. Eram bons, elas gostaram e Nina vendeu-lhes. E pôs-se a caminho. Voltou ao palácio do seu benfeitor. Mantinha-se completamente fechado. Passou ali parte do dia, sem ter para onde ir, aguardando algo indefinível. Que esperava? Ela própria não saberia dizê-lo. Sentou-se à beira da calçada e pôs-se a chorar. Os raros transeuntes do bairro senhorial, vendo-a chorar e a tossir, davam-lhe esmola e elas aceitavam. Mas o porteiro viu-a, reconheceu-a, participou o ocorrido a Manuel Garcia. Este fez vir um policial e a antiga bailarina foi enxotada para outro bairro, advertida que se insistisse em fazer ponto defronte dos portões de Sua Excelência, seria recolhida a uma enxovia. De seu lado, Rosária Maria, seu filho e a bela Constância tiveram pressa em responder à carta do conde. Rosária escreveu-lhe afetando consternação e angústia ao participar
que mal ele, Dom Ramiro, partira, Nina Vidigal fugira com o cigano bailarino, seu antigo amante, que desde muito, ao que se descobrira, rondava os portões do palácio. Que ela declarara não suportar mais aquela vida enclausurada e que até o dia em que a carta era escrita não fora possível encontrá-la, havendo suspeitas que partira de Madrid. Nem os dois servos, nem Constância receavam as consequências dessa intriga. O conde confiava cegamente em Rosária. Nina era incontestavelmente uma mulher de maus hábitos, que bem poderia ter agido conforme o noticiário da carta. E se fosse encontrada e revelasse a verdade, Rosária saberia desdizê-la em presença do amo, como intrigante, devassa e caluniadora. Constância estaria fora de suspeitas, e quem sabe se posteriormente o conde não voltaria aos braços da antiga noiva? Má e ignorante, Rosária não queria prever consequências e não meditava em que, agindo assim, ofendia as leis de Deus. Ao receber a correspondência de seus servos de confiança, Dom Ramiro sentiu-se aflito e sucumbido. A seu primeiro ímpeto foi regressar imediatamente a Madrid, a fim de procurar sua pupila. Dom Carlos penalizou-se também e profunda consternação tomou conta dos dois grandes amigos da pobre Nina. Mas seus compromissos eram grandes. Deviam visitar ainda para estudos, a bem do hospital que dirigiam, os hospitais da Bélgica, além de não poderem interromper sua participação nas importantes cerimônias do Congresso a que haviam comparecido. Dom Ramiro, particularmente, tanto mais depressa aceitou o noticiário de Rosário, quanto a própria Nina lhe confessara que em sua ausência não desejaria permanecer no palácio, ficaria mesmo constrangida pela sua negativa em retirá-la dali temporariamente, e convencido de que ao seu regresso seria fácil encontrá-la nos meios a que estivera ligada antes. Por sua vez, Dom Carlos advertiu: creio que te esforças em vão, meu Ramiro. Nina jamais se adaptará ao nível moral que para ela sonhaste. Lembra-te de que recebeu péssima educação de seus maiores e que sua juventude tem decorrido em ambientes boêmios. O conde não respondeu, mas uma grande amargura torturou-lhe o coração e ele resolveu então esperar pelo término do congresso e realizar a viagem de estudos à Bélgica, já que não poderia, com efeito, obrigar Nina a submeter-se à sua generosa proteção. Dom Carlos, no entanto, regressou a Madrid com mais presteza, preocupado com os doentes que deixara no hospital sob responsabilidade de jovens auxiliares pouco experientes. Retornou aos próprios serviços tão logo se liberou dos encargos do Congresso a que prestara concurso, desistindo dos estudos em hospitais, os quais ficaram a cargo exclusivo de seu amigo de Montalbán. 10. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos, capítulo 41, versículo 1. Ora, alguns poucos dias depois do regresso de Dom Carlos a Madrid, Nina Vidigal rondava novamente as grades do parque do palácio de seu benfeitor. Ela contara dia a dia a ausência daquele que, por ter compadecido dela, o único homem que verdadeiramente a considerara e respeitara, merecia a veneração do seu coração. Era-lhe difícil crer na veracidade daquela carta lida para ela pela governanta Rosária Maria. Às vezes, porém, inclinava-se a crer naquela desumana expulsão. Então, desolava-se até o desespero, e era quando, sem consolo, sem esperanças, media as ruas de Madrid em longas caminhadas, até cair exausta em algum vão de portas ou nos degraus de alguma catedral. Tornara-se mendicante, e suas vestes eram agora imundas e repulsivas. A tuberculose devorava-a e ela mantinha-se de pé, certamente por um milagre do desejo de rever o seu protetor. Naquele dia, depois de muito caminhar, arriscou-se a chegar até as grades do palácio de Montalbán.
na esperança de encontrar algum vestígio do regresso do conde bem-amado do seu coração. Havia 3 meses que Dom Ramiro se ausentara. Não era possível que ainda não tivesse regressado. Ela precisava encontrá-lo, falar-lhe, pedir-lhe socorro, já que amparava a tantos, e narrar-lhe a desumanidade que fora a vítima. Se fosse, porém, por ele mesmo pessoalmente repelida? E como se apresentar no estado miserável em que se encontrava? Voltara ao hospital mais de uma vez. Fora repelida como no primeiro dia. Contudo, agora se pusera à frente da entrada do palácio, junto ao portão principal, pois sabia que por ali entraria a carruagem de Sua Excelência. Para não cair, pois se sentia exausta, agarrara-se à grade com as 2 mãos, e assim permanecera longo tempo, observando com angústia aquelas janelas e portas fechadas que nunca se abriam. Subitamente, porém, não suportou mais a angústia, o cansaço, a fome, o frio que a flagelavam desde a manhã, pois chovia. Caiu desamparada no chão e ali ficou desfalecida, semi-morta. No entanto, uma outra personagem também rondava as proximidades do palácio havia vários dias, esperançada de que o conde já tivesse voltado da viagem que empreendera, pois necessitava falar-lhe e pedir-lhe o antigo emprego de cocheiro particular, do qual fora injustamente despedido. Era Felício, que se encontrava ainda desempregado e não se conformava com a injustiça sofrida dos servos de confiança do seu amo muito querido. Felício caminhava lentamente sob a chuva fina que pressagiava a geada, quando de repente deparou uma mulher, uma mendiga, caída na calçada. Abaixou-se para observar se vivia ou se estava morta, e depois de alguma hesitação, reconheceu naquele destroço humano a bela Nina Vidigal, de quem fora grande admirador. Chamou-a pelo nome, examinou-lhe o coração, os olhos. Ela vivia. Que fazer? Precisava socorrê-la. Aprendera com seu amo a ser humanitário, a socorrer os desgraçados. Pensou em chamar o porteiro e pedir ajuda no palácio. No entanto, compreendeu que seria em vão e até perigoso. Nina, ali naquele estado deplorável, atestava o drama terrível de que certamente fora a vítima. Não, pensou. Dom Ramiro não regressou ainda. Se tivesse regressado, Nina não estaria aqui morrendo de miséria à sua porta. Aflito, procurou pelas imediações um fiacre barato, cujo preço de corrida era sempre acessível aos pobres. Encontrando-o, trouxe para junto de Nina. Tomou-a nos braços, acomodou-a no interior do carro, auxiliada pelo homem da boleia, e mandou tocar para o hospital da Associação Beneficente. Lá chegando, entrou com a pobre nos braços e declarou que desejava falar com o Dr. Carlos de C., ou a um seu substituto, caso ele ainda não tivesse retornado da viagem que empreendera. Todavia, serventes e auxiliares replicaram que não era hora de consultas, voltasse no dia seguinte pela manhã. Como assim? Exclamou Felício em vozes altas. Esta desgraçada foi por minha apanhada semi-morta de miséria na rua, debaixo da chuva. Está doente, como vedes. Trago-a para aqui procurando socorro, a fim de tentar salvar-lhe a vida. E vós outros me mandais voltar amanhã? Este hospital é para os pobres, dirigido por meu amo, o senhor Dom Ramiro de Montalbán. Sou o cocheiro particular dele. Ele é a caridade em pessoa, e vós outros vos atreveis a ir contra suas ordens? Pois bem, sei que a ordem aqui é socorrer os infelizes a qualquer momento que batam a esta porta. Não sairei daqui, quero falar com Dom Carlos, e falarei ainda que tenha que quebrar estas portas. Sabeis, porventura, quem é esta infeliz que sustento em meus braços? É a bailarina Nina Vidigal, que aplaudistes no albergue de Boa Estrela, nas vossas noites de boemia, e agora a deixais morrer sem socorro? Bradava, indignado, apresentando razões. Um estudante ouviu o vozerio de uma sala próxima e procurou averiguar o que passava. Reconhecendo o servo de Dom Ramiro e informando-se de que aquela mulher quase irreconhecível era Nina,
a pupila do presidente da associação mantenedora daquele hospital fez vir rapidamente uma padiola, levou-a para uma sala de consultas e preveniu Dom Carlos. Surpreendido, este não perdeu tempo. Examinou-a, constatou a inanição que atingira a pobre e quanto avançava a doença atroz que a vitimava. Socorreu-a rapidamente, entregando-a depois às enfermeiras, a fim de que a higienizassem e levassem a um quarto particular, como havia feito Dom Ramiro. Intrigado, indagou de Felício o que sucedera a Nina, pois o que constava era que a bailarina deixara o palácio voluntariamente, na ausência do conde, fugindo com um cigano, seu antigo amante. Mas Felício não concordou com a versão e replicou: não creio que a pobre Nina fugisse doente como estava. Não sei, porém, ao certo o que houve, pois quando fui despedido pela governanta, ela ainda se encontrava lá. Pois foste despedido? Por quê? Porque um dia, indignado contra os maus tratos que Nina recebia da governanta e de seu filho, protestei e ameacei levar ao conhecimento de meu amo o que estava se passando. Bastava dizer-vos, senhor Visconde, que havia ordens para que Nina fosse tratada como verdadeira irmã de meu amo. No entanto, Rosária Maria privava-a até da alimentação regular. A pobrezinha passou fome no palácio de Dom Ramiro, o homem mais humanitário de Madrid, chamado o protetor dos pobres. Na ausência dele, ultimamente, Rosária fazia lavar a própria roupa, cozinhar para si mesma, se quisesse comer, arrumar e esfregar os cômodos que ocupava. E ela, doente, tísica como está, não lhe dava os gêneros suficientes para que ela os preparasse para a própria nutrição. E eu mesmo, muitas vezes, favoreci Nina, comprando gêneros para ela, e tudo isso numa casa que hospeda pobres e até mendigos de toda parte. A preceptora despediu-se porque não sabia de tudo isso, defendia Nina e foi acusada pela governanta em presença do senhor conde. Este, porém, não deu crédito ao que dizia a preceptora a respeito dos maus tratos a Nina. Confiava plenamente em Rosária e a preceptora demitiu-se. Dom Carlos silenciou acabrunhado. Compreendeu que um grave enredo fora tecido e seu amigo fora ludibriado pelos servos, a julgar pelo que via e ouvia. No dia seguinte, Nina reanimou-se e pôde falar. Dom Carlos sentou-se diante do leito, tomou da mão da doente, que se encontrava fria e quase inerte, e perguntou-lhe carinhosamente: que aconteceu contigo, minha filha? Por que deixaste a casa de teu protetor? Ele está desgostoso com teu procedimento, o qual não esperava. Confia em mim, conta-me tudo. A infeliz pôs-se a chorar e respondeu, sacudida pelos soluços, a voz rouca e baixa, como a têm os tuberculosos nos seus últimos dias de vida terrena, fatigando-se e arquejando a cada palavra. Eu não deixei a casa de meu benfeitor, senhor Dom Carlos. Ele escreveu à governanta de Paris, mandando que eu fosse embora, porque ao regressar precisava do seu palácio desocupado, visto que se casaria imediatamente. Dom Carlos protestou surpreendido. Mas eu tenho certeza que Dom Ramiro não fez isso. Seria incapaz de proceder assim com quem quer que fosse, e ainda menos contigo, a quem ele ama profundamente e nem pretende casar-se. Puseram-me fora, todos me põem fora. Só Micaelos nunca me pôs fora. Negaram-me recursos, não consegui trabalho, vivi todo esse tempo ao relento, recebendo esmola de quem passava e me via tossir. Por que não procuraste este hospital onde seria abrigada? Havia ordens para que fosse atendida a qualquer hora. Procurei, mas os funcionários puseram-me fora. Todos me põem fora. E Nina, em lágrimas, narrou o drama que vivia desde a partida de seu benfeitor Dom Carlos. Murmurou para si mesmo. Fomos imprevidentes, não protegemos Nina o bastante para nos ausentarmos.
sendo ela um caso especial como é. Eu bem dizia a Ramiro que não a levasse para a casa dele. Previ tudo isso, mas ele ama-a, não quis separar-se dela. Nina, porém, prosseguiu após alguns minutos de silêncio, durante os quais a enfermeira alimentou-a com um caldo revigorante e as colheradas. Vou morrer, senhor Dom Carlos, mas antes quero agradecer-vos a bondade e o trabalho que tiveste comigo, que nada valho. Minha maior dor é não rever o senhor Dom Ramiro antes de morrer. Rogo-vos dizer a ele que agradeço do fundo de minha alma o que fez por mim. Que não fugi da casa dele, não. Saí porque assim ordenava a carta que ele escreveu à sua governanta. Que nunca mais errei, desde que o conheci. Cumpri a promessa que a ele fiz, que o amo santamente, e que se com efeito possuo uma alma imortal, como ele afirmava, ela se converterá a Deus pelo amor que ele me inspirou. Retirou do dedo a custo o pequeno anel que recebera no memorável dia do aniversário natalício dele mesmo e concluiu: Rogo-vos entregueis ao meu benfeitor o anel com que ele me presenteou no dia em que para ele dancei em sua mansão campestre. Sofri miséria e dor, mas conservei-o. É de valor a única joia que possuí em minha vida. É justo que eu a devolva a seu dono. Caiu exausta sobre as almofadas e silenciou. Foram essas as últimas frases que Nina Vidigal pronunciou. Na madrugada seguinte, expirou, velada por D. Carlos de C. e uma enfermeira.